Eleições 2022, novos conteúdos e novas narrativas. Que eleitor surgiu nas urnas de 2020? Módulo 1. Nós vamos para a nossa última aula do módulo 1, que nós vamos discutir o foco na questão social, na desigualdade. O que a gente aposta que será o tema central das eleições de 2022? O tema central, depois de um processo pandêmico, depois de uma crise econômica braba, depois de ondas de desemprego, de falências de empresas e de uma ampliação da desigualdade, da falta de política pública para controlar essas desigualdades, o tema central da eleição, evidente que para presidente da República é falar de economia, evidente que para governador do estado é falar da gestão do estado, mas pros parlamentares, para aqueles que querem desenvolver os seus posicionamentos políticos, para aqueles que querem entrar de cabeça nas redes, para aqueles que querem construir seu posicionamento, é impossível sair vencedor em 2022 sem falar da questão social. Esse será o tema central. Então, imaginem vocês, só para fazer uma breve recapitulação, todas as campanhas esse ano municipais, de centro, de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita, todas abordaram as questões sociais. Desde a campanha do candidato do ACM Neto em Salvador, a do Bruno Covas, a do Boulos, ou seja, todas as campanhas, mesmo a do Crivella, todas as campanhas, elas... É quase que assim, num Brasil com tanta desigualdade, não dá para eu mesmo sendo de esquerda, querendo ampliar o papel do Estado, ou eu mesmo sendo de direita, querendo diminuir o papel do Estado, não dá para fechar os olhos para a questão social. Todos vão ter que, de alguma forma ou de outra, candidaturas vão ter que se reposicionar e colocar ideias, propostas de como reduzir a desigualdade, de como atender às daqueles que passam fome, daqueles que estão sem casa, daqueles que estão na rua, dos moradores de rua, em suma, de qual maneira que vai ser importante construir políticas públicas e propostas concretas para reduzir esse processo. Então, esse é o tema central da eleição de 2022. Não tenho dúvida que se você é candidato em 2022, comece a trabalhar desde já. Nós vamos fazer aqui alguns cursos sobre esse tema, com técnicas, com especialistas, para a gente poder discutir de que maneira que a LOAS, como a política social pode ter elementos racionais e de construção para a redução dessa desigualdade. Porém, desde já, eu digo a vocês, esse tema aparecia em grupos quali de A, do público A, do público B, do público C, do público D. Quase todas as classes sociais, umas mais, outras menos, demonstravam a preocupação com a desigualdade. A juventude, em especial, em todos os grandes centros, revelou que esse foi um componente central do seu voto. E como há uma tendência, infelizmente, de ampliação da desigualdade, como há uma tendência, infelizmente, da manutenção da crise, nós não temos uma tendência de recuperação econômica grandiosa até 2022, se tudo der certo. Então, infelizmente, a desigualdade social tende a ampliar o seu papel ao longo deste próximo ano, e isso passa por um processo central na construção da sua narrativa, da entender esse tema, de que maneira que você pode fazer propostas, ideias, fazer vídeos, de que maneira que você pode, ao seu modo, à esquerda, à direita, ao centro, abordar essa questão. Porque um dos elementos centrais é isso, a desigualdade vem crescendo nos últimos anos, não é só nesse governo, vem desde 2014, os números são reais. Segundo, há uma redução da ascensão social, quer dizer, aquele jovem que sonhava em ir para a universidade, que era filho de pedreiro, aquele jovem que nasceu num bairro carente, mas que sonhava em poder melhorar de vida, aquele jovem que poderia achar construir um modelo de que ele estudando, trabalhando, se dedicando, poderia melhorar a vida dos seus filhos, etc., não existe mais. A ascensão social caiu muito. Quando a ascensão social cai muito, a expectativa desse público em especial, que é a maioria do eleitor, é começar a olhar para esse tema e dizer: eu preciso escolher lideranças que ampliem a ascensão social, que reduzam as desigualdades, tá certo? E a pandemia acelerou demais esse processo, ou seja, quando vem a pandemia, isso acelera porque empresas faliram, porque o Estado não tem recurso para garantir uma condição mínima a todos, porque
As pessoas perderam o emprego porque o modelo pandêmico é mais pós-pandêmico, dos recursos que sobreviveram para ganhar dinheiro na pandemia é digital, ou seja, que o cidadão pobre não tem acesso. Então quem tinha educação digital, quem tinha acesso à internet, tinha uma educação melhor, como a educação piorou, a ascensão social vai diminuir. Quem tinha internet em casa, quem podia trabalhar home office, etc., não perdeu muito os seus rendimentos, mas o cara mais simples, mais pobre, não tinha condição. Então veja que a desigualdade que já vinha crescendo nos últimos anos, a pandemia é da natureza da pandemia, dos recursos que a pandemia drena, para os novos empregos da pandemia, para as novas fontes de renda da pandemia, a questão digital. Portanto, fica assim claro de que a desigualdade vai ser um elemento central nas eleições de 2022. Se você deseja trabalhar uma candidatura vencedora desde já, comece a trabalhar, porque esse será o grande tema, né? Desigualdade evidente, tem cor, tem raça, tem gênero, a desigualdade maior é entre negros e brancos, a desigualdade maior é entre homens, entre mulheres e homens, a desigualdade é entre raça, ou seja, as desigualdades, pobres e ricos, os que estudam a periferia e o centro, o eixo central da campanha de 2022, além da recuperação econômica, além da ciência, além da sustentabilidade, além da educação, além da geração de empregos, o tema central, seguramente, vai estar voltado para a questão da desigualdade, porque esse será um problema real a ser encarado. O eleitor mais pobre já percebeu, desde essa eleição já começou a dar recados, o eleitor que enfrenta a desigualdade do estudo, da educação, do acesso à internet, do acesso aos bens públicos, do acesso à saúde pública, a pandemia revelou isso de uma forma mais brutal ainda, a situação social do país piorou demais e tudo isso passa por 2022. Ou seja, esse é um tema central. Estudem esse tema, façam vídeos sobre esse tema, vistam esse tema na sua narrativa, comece a pensar e entender de que maneira que você pode, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, no governo, no Senado, auxiliando, ou nas suas propostas, quer dizer, de que maneira, ou você que é vereador hoje, ou você que é prefeito hoje, de que maneira, porque esse tema não vale só como uma arte de campanha, vale como uma ação concreta, de que maneira que você vai se identificar com a sensibilidade social. Porque os eleitores mostraram claramente que esse é um tema que acendeu agora no segundo turno em especial, mas será um tema importantíssimo para aqueles que querem vencer em 2022. O eleitor tem ciência que para superar os problemas da questão social é preciso valorizar a estabilidade. No mundo polarizado, a estabilidade, a questão social não tem importância. Vale mais o grito, vale mais a narrativa, vale mais a forma como se fala e etc. Então, no tempo, é importante que você entenda que esse eleitor, ele vai buscar essa estabilidade, essa segurança, essa proposta, a política pública, aquele que sabe articular, porque uma questão social precisa de articulação, eu preciso envolver os elementos da sociedade civil, eu preciso ouvir ONGs, eu preciso ouvir sociedades de moradores de bairro, eu preciso ouvir igreja católica, evangélica, ou seja, para resolver a questão social que é complexa, esse eleitor, esse candidato de 2022 vai ter que mostrar que ele passa segurança, que ele tem articulação, que ele não briga com aquele, briga com aquele, briga com aquele, briga com aquele, e aí não resolve o problema real dele, porque a questão social é muito mais complexa, não é uma questão tão simples como você vai lá, segurança, que nada é fácil, mas você pode fazer uma ideia, uma proposta que o cara acredita. Ele sabe que esse é uma questão muito difícil, correto? Então, se a segurança foi importante em 2018, se a corrupção foi importante em 2018, essa eleição será a eleição da questão social. Não deixem de trabalhar esse tema, não deixem de estudar esse tema, não deixem de valorizar esse tema para poder compreender de que maneira que é possível, na sua narrativa, do seu posicionamento digital, ampliar a sua comunicação e acessar esse novo eleitor que nasceu com as eleições de 2020. Nós finalizamos aqui o módulo 1. A ideia central desse módulo foi trazer para vocês os elementos que saíram da eleição de 2020 e que mudaram a cabeça do eleitor e vão ser a pauta de 2022, que é a valorização da política, que é o início do fim da polarização, que são as novas narrativas, mas
e das novas ideias, né? Racismo, antirracismo, sustentabilidade, meio ambiente, gênero e ao mesmo tempo o frescor, o que veio da eleição americana, as ideias de equilíbrio que vieram da eleição americana, de que maneira que essas novas narrativas vão influenciar nas narrativas do Brasil e por último, nesse fim desse módulo 1, que a questão social passa a ser um elemento central no seu posicionamento e dos seus conteúdos. Se você imaginou que pode ir para 2022 sem trabalhar a questão social nos seus conteúdos, a tendência é que você não consiga navegar nessa importância que os eleitores darão. Até a próxima!